Gente, a nossa aula hoje é uma aula de orações subordinadas adverbiais, mas eu vou apresentar para vocês um exercício, né, para saber como é que ficou o conteúdo, se realmente vocês conseguiram aprender mesmo de verdade as conjunções subordinadas adverbiais. Então, vou estar apresentando para vocês esse exercício que vocês copiarão no caderno, porque depois eu vou receber esse caderno de vocês. O caderno de português é um caderno avaliativo. Assim que eu colocar mais exercício, eu vou estar pedindo esse caderno para vocês. Por isso, organizem, deixem esse caderno bonito, né? Um bonito caderno de língua portuguesa. Então, nós estamos agora começando as nossas atividades. Então, o nosso primeiro exercício está aqui para vocês. Vocês copiarão esse exercício, vocês responderão, vocês podem justificar a classificação dessas orações subordinadas adverbiais. Tá bom? São textos, vocês observam que aqui foram tirados trechos bonitos, né? De José de Alencar, da obra de Guimarães Rosa, Machado de Assis, Aloysio Azevedo, Guimarães Rosa novamente, né? E vocês vão estar analisando esses trechos aí e colocando a justificativa. Por exemplo, a primeira questão diz: identifique e classifique as orações subordinadas adverbiais abaixo. A primeira: embora houvesse uma fresta, a escuridão pareceu-me total, do Jorge Luiz Borges. Aí você vai classificar as orações, né? Você vai separar, você observa que a primeira está destacada, a primeira, embora houvesse uma fresta, e você vai dizer oração subordinada adverbial concessiva. Segunda oração: a escuridão pareceu-me total. Então, essa oração, como ela está ligada a uma oração subordinada, então ela é oração principal. A segunda oração, oração principal. Assim, vocês vão analisar todas as outras, dando depois da classificação corretamente das orações aqui. Além de você classificar a que está destacada, você classifica a outra oração também. Aí tem um segundo exercício que vocês vão, aqui é só de marcar, né? A opção em que a oração subordinada pode ser considerada adverbial condicional é. Aí você vai marcar a condicional. Por que ela é condicional? Aí você justifica por que ela é condicional, certo? Essa segunda questão, que está começando aqui na primeira questão, ela vai até a 14ª questão, é apenas de marcar, mas além de marcar, você vai justificar. Lembrando mais uma vez que todo esse exercício, ele deverá ser copiado no caderno. É o nosso caderno de língua portuguesa, que a partir de agora vai ser um caderno avaliativo. Então, faça um caderno bonito, né? Vocês podem fazer duas cores, usar várias cores, canetas de tintas diferentes. Faça um caderno bem bonito, porque o nosso caderno de língua portuguesa, a partir de agora, é um caderno avaliativo, juntamente com a gramática também. Vão fazendo as atividades de gramática, tudo que diz respeito a orações subordinadas adverbiais. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois a gente pode estar tirando essas dúvidas. Esse exercício, depois eu retomarei fazendo a correção desse exercício num outro momento, ok? Então, esse é o exercício para vocês. Agora, nós vamos aproveitar esse momento, mais uma vez, fazendo uma revisão do processo de formação de palavra, mais propriamente do processo de formação com as palavras derivadas que nós estudamos na última aula. Isso aqui é apenas uma pequena revisão, porque na próxima aula eu já vou estar trabalhando com vocês exercício. Vocês já podem responder a gramática também, este conteúdo aqui, para que vocês não tenham dúvidas. Eu vou agora estar fazendo mais uma revisão do processo de formação de palavras. Inicialmente, observemos alguns conceitos sobre palavras primitivas e derivadas e palavras simples e compostas. Veja, as palavras da língua portuguesa, as primeiras palavras da língua portuguesa eram palavras primitivas, ou seja, palavras que não são formadas a partir de outra, elas vieram primeiro, então são as palavras primitivas. A partir dessas palavras surgiram as palavras derivadas,
como, por exemplo, palavras primitivas, pedra, casa, paz, né? Essas são palavras primitivas. A partir destas palavras vieram outras palavras derivadas, palavras que são formadas a partir de outras já existentes. Por exemplo, pedra, a partir da pedra veio a pedrada, veio o pedreiro, certo? Então, a palavra pedra é derivada, a palavra pedrada é derivada de pedra. Quando eu pego a palavra pedra e escrevo pedrada, pedreiro, pedregulho, eu tenho palavras chamadas de palavras cognatas. Por quê? Porque elas têm o mesmo radical e semelhança de significado. Depois aparece a palavra ferreiro. Ferreiro é derivada de ferro. Ferreiro, ferradura, ferrinho. Eu tenho então palavras derivadas de ferro. Então, ferreiro, ferradura são palavras cognatas. Por quê? Porque tem o mesmo radical e semelhanças de significado. Certo, gente? Então, nós estamos estudando nesse momento as palavras, revisando as palavras derivadas. Quando uma palavra é derivada, ela é derivada através de um prefixo, também chamada de derivação prefixal. Ela acontece com o acréscimo de um prefixo, a palavra já existente, antever, conter, impossível, ilegal e desleal. Observe que os prefixos estão destacados, ok? A outra derivação é uma derivação sufixal. Em algumas gramáticas vocês encontram derivação por sufixação, que é a mesma coisa. É o acréscimo de um sufixo à palavra já existente. Olha, a palavra já existente é leal, a idade. Essa é uma derivação por sufixação ou uma derivação sufixal. Laranjal, olha, eu tenho uma palavra primitiva que é laranja e tem o al, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma sufixação. Menininho, o inho, sufixo. Felizmente, mente. Então, quando vem antes, é prefixo. Quando vem depois, é sufixo. A derivação também ela pode acontecer por prefixação e sufixação, que é uma derivação prefixal e sufixal. É o acréscimo de um prefixo e um sufixo à palavra já existente. Deslealdade, a palavra existente a palavra primitiva é leal. Eu acrescento um des, que é o prefixo, o dade, que é o sufixo, então fica a palavra deslealdade. É uma formação de palavra por prefixo e sufixo. Infelizmente, in, que é o prefixo, mente, que é o sufixo. Então, infelizmente, é uma derivação prefixal e sufixal. A outra derivação, outro processo de derivação é parassintética. Cuidado para não confundirem a derivação prefixal e sufixal com a parassintética. Porque as duas é ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo, com uma diferença. A derivação prefixal e sufixal, a palavra existe quando eu coloco apenas uma das partes. Observe a palavra deslealdade. A palavra existe, desleal, ela existe, ou seja, a palavra existe apenas com o prefixo. Ou ela pode existir também apenas com o sufixo, lealdade. Certo, gente? Então, a palavra existe somente com o prefixo, desleal, existe a palavra desleal, ou ela pode existir somente com o sufixo, lealdade. Então, essa é uma derivação prefixal e sufixal. A parassintética, você observa que é o acréscimo simultâneo de um prefixo e um sufixo à palavra já existente. Simultâneo, ou seja, a palavra só existe se você colocar ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo. Vejam, a palavra empobrecer. Eu vou tirar o sufixo. A palavra empobre, ela não existe. Eu vou tirar agora o prefixo, fica pobrecer, a palavra não existe. A palavra só existe se se colocar ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo. Esta derivação é chamada de parassintética, certo? Então, não esqueçam, é o acréscimo simultâneo ao mesmo tempo. A mesma coisa acontece com a palavra amanhecer e com a palavra desalmado. Ok, gente? As palavras só existem se se colocar ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo. A outra derivação é uma derivação chamada de regressiva. Mas é prática. Observem, a palavra só regride. Olha, cantar, o canto. Chorar, o choro. Vender, a venda.
Essa derivação ela é também chamada de deverbal. Por quê? Porque as palavras vêm a partir de verbos. Olha, cantar, chorar e vender, todas vêm a partir de verbo. Então, a derivação regressiva, ela é perda de elemento de uma palavra já existente, ocorre geralmente de um verbo para substantivo. Então, o verbo se transforma em substantivo. Regressiva também é chamada de deverbal. A outra derivação é a derivação imprópria. Muda-se a classe gramatical sem alterar a forma da palavra. A derivação imprópria, olha. Fez um ai meio estranho. Ai, todo mundo sabe que é uma interjeição. Mas no momento que está antecedido de artigo, automaticamente o ai passa a ser um substantivo. Então, quando muda a classe gramatical, então eu tenho uma derivação imprópria, quando muda a classe gramatical. Ai é uma interjeição. Aqui nesta oração, o ai é um substantivo, porque está antecedido de artigo, artigo 1. Ok, gente? Prático. Então, em síntese, o processo de formação de palavras. Das palavras simples vêm as derivadas. Eu estou chamando de simples as palavras primitivas, vêm as derivadas. Essa derivada, ela pode acontecer de forma afixal ou não afixal. Afixal, porque os afixos são prefixo e sufixo. Por sufixação, por prefixação, por sufixação e prefixação ao mesmo tempo. E a não afixal, né? As duas derivações podem ocorrer dessa forma. E esta eu posso ter também uma derivação chamada de parassíntese. O que é a parassíntese? Quando vem o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Ok, gente? Qualquer dúvida, né? Vejam lá na gramática e apresentem depois, tirem as dúvidas, me perguntem no nosso grupo. Respondam também o conteúdo do processo de formação de palavras lá da nossa gramática, ok? E o caderno no Capricho, nosso caderninho que já temos desde o início do ano, nós temos o caderno de língua portuguesa. Agora ele será mais bem cuidado ainda. Logo, logo eu vou estar pedindo o caderno para vocês. Então, até a próxima!